Prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, toma posse em estação de trem desativada com juramento sobre o Alcorão. Assunto para o correspondente internacional Ivan Kleber. Ivan Kleber, agora sim, Ivan Kleber, feliz ano novo, feliz 2026. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da OAS, segunda edição. Boa tarde, Geisiane. Feliz ano novo a você, toda a sua família e também um feliz ano novo aqui toda a audiência que nos acompanha na tarde desta quinta-feira, toda a direção da Oeste, equipe de produção. Um feliz 2026. Agora, realmente, a cidade de Nova York tem um novo prefeito, né? Só para explicar para a nossa audiência, Geisiane, a cerimônia, o protocolo de posse do prefeito de Nova York, seja ele quem for, né, cada eleição que passa, ela é dividida em 3 fases. A primeira fase é seria o juramento legal, né? Depois nós temos a cerimônia pública, que está acontecendo neste momento, e depois o discurso e atos inaugurais. Bom, essas imagens que nós estamos vendo aí, elas aconteceram ao meia-noite, enquanto as pessoas comemoravam a virada do ano. Está ali o Zohran Mamdani fazendo o juramento com a mão no Alcorão. Isso porque ele é muçulmano, então, se fosse um cristão, prefeito de Nova York, ali teríamos uma Bíblia, mas como ele é muçulmano, então ele faz o juramento com a mão no Alcorão, que chamou bastante atenção hoje no mundo ocidental. Muitas pessoas talvez estão tendo uma real noção do que é ter um prefeito muçulmano numa cidade como Nova York agora, justamente na posse, né? Ele escolheu ali uma estação de trem abandonada para fazer essa posse que gerou essas imagens que nós estamos acompanhando ali. A imprensa nova-iorquina, através do jornal New York Post, declarou e já percebeu algumas inconsistências, né? Ele que se apresenta como um socialista, a primeira-dama ali se apresentou em público para essa cerimônia com uma bota no valor de $600 aproximadamente. Acho que no câmbio de hoje daria uns R$3.000, nada mal para uma socialista, não é mesmo? O jornal New York Post aí, $630. Eu já estava dando um desconto de $30 para a bota dela, 630, daria uns R$3.000 aí a bota da socialista, então, primeira-dama de Nova York. Agora, então, como eu ia dizendo, nós temos imagens, inclusive, da chegada de Zohran Mamdani para essa segunda fase dos protocolos da posse, não é? Ali, justamente na prefeitura de Nova York, ele e a primeira-dama chegando para os discursos e para a cerimônia. E nesta cerimônia, então, nessa segunda parte, digamos assim, da cerimônia, nós tivemos também a presença do imã Khalif Latif, que é diretor executivo do Centro Islâmico da cidade de Nova York, que fez a invocação, e também é amigo e mentor do prefeito e que durante a campanha falou sobre o orgulho que sente pela ascensão de Mamdani e sobre suas preocupações com a islamofobia que ele enfrentou. Olha só, aqui uma lição, né, para os cristãos que nós também devemos sim denunciar a cristofobia. O imã não perdeu a oportunidade para falar disso. Inclusive, nós temos um trecho aí com uma declaração dele que a nossa direção gentilmente vai disponibilizar aqui para a nossa audiência. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Arham Ar-Rahimin, most merciful of those who show mercy, we turn to you on this day from our city with. Tá aí, então, o imã fazendo ali a oração. Ele também, acredito que tenha feito uma oração islâmica como parte desse processo, né, da cerimônia de posse. E quem discursou também foi Alejandria Ocasio-Cortez. A nossa audiência, eu peço, anotem esse nome. Ela ainda vai dar muito o que falar dentro da esquerda americana, dentro do Partido Democrata. Ela é nova-iorquina, ela participou também ali da cerimônia e ela declarou o seguinte, ela disse, abre aspas, Nova York, escolhemos a coragem em vez do medo, escolhemos a prosperidade para muitos em vez da exploração para poucos. E por que Alejandra Ocasio-Cortez é tão importante assim? Essa eleição de prefeito para Nova York demonstrou ali um racha dentro do Partido Democrata, incluindo essa divisão entre essa ala mais jovem, né, representada pelo Mamdani, pela Alejandra Ocasio-Cortez, que querem levar o partido a uma base mais socialista, mais à esquerda do que já é, obviamente, não é? Então, a Alejandra Ocasio-Cortez, ela representa justamente essa ala, ela que em 2028 poderá
ela preenche ali os requisitos para ser candidata a presidente dos Estados Unidos. Ela precisa vencer as primárias dentro do Partido Democrata, enfim, mas ela já preenche todos os requisitos, idade, etc., e é um nome que começa a ser cogitado justamente nesse momento de embate dentro do Partido Democrata sobre que lado o partido irá adotar no futuro, se esse lado mais socialista ou algo mais pragmático, tentando passar um verniz ali de centro. Uma mensagem política foi enviada nessa cerimônia de posse do Mandami. O Politburo do Partido Democrata não estava presente. A principal pessoa ali do Partido Democrata era justamente a congressista Alexandria Ocasio-Cortez. Não soube notícia, eu pelo menos não vi que Hillary Clinton, nem Barack Obama, alguém da família Joe Biden, Kamala Harris, ou seja, esse Politburo não participou, justamente tentando manter ali algum distanciamento dessa guinada mais à esquerda do Partido Democrata, guinada essa comemorada no passado por ninguém menos, ninguém mais do que o filho de George Soros, Alexander Soros, que é um dos principais arquitetos aí dessa virada do partido à ala mais socialista. Agora terminam as festas, terminam as comemorações, Geisiane, e os nova-iorquinos, agora sim, já não é mais prefeito eleito, é o prefeito empossado, e os nova-iorquinos terão o gosto, então. Veremos se eles ficarão contentes em serem administrados por um socialista. A resposta deve vir em breve, viu, Geisiane? Van Kleber, eu quero te ouvir ainda a respeito sobre essa questão, porque quando a gente fala de Nova York, a gente sempre faz uma comparação com São Paulo, porque é o lugar que levanta lideranças nacionais. A minha pergunta para você, primeiro, é se já tem noção desse impacto de eleger alguém que estava com o Alcorão para o Ocidente como um todo, alguém que estava com o Alcorão, alguém que fez ali um outro tipo de oração, enfim, o impacto disso para o centro do capitalismo, para o centro dessa modernidade, do desenvolvimento, do próprio liberalismo econômico, enfim, escolas também de sociologia, de economia que vieram de Nova York, que se torna ali o centro disso. Quero te perguntar também a respeito, nessa big picture, nessa imagem maior em relação ao próprio Donald Trump, como que fazendo ali um link, por exemplo, com a própria Magnitsky, já que ele teve que revogar, né? Houve ali aquela revogação em relação ao que aconteceu aqui no nosso país. Como é que fica tudo isso nesse tabuleiro? Porque a gente está vendo aí essa liderança sendo levantada e está em oposição ao Ocidente, de certa forma em oposição ao próprio Donald Trump, que veio aí nesse último ano como a representação de um líder que defende o Ocidente. Justamente, Geisiane, vamos lá, vamos destrinchar, né, todas essas informações que você trouxe para a nossa audiência, até para fazer uma análise de futuro mesmo, do que está sendo colocado em jogo na política norte-americana. Sim, Nova York tem esse potencial de catapultar, digamos assim, nomes para o cenário nacional. É por isso que eu citei Alexandria Ocasio-Cortez. Ela é a principal pessoa por trás, digamos assim, politicamente falando, do Mandami, junto com Alexander Soros. E se o Mandami for mal como prefeito, ela irá mal também. Ou seja, ela aposta muito no mandato do Mandami para que ela possa ter ainda mais essa projeção nacional, interna dentro do partido, para que ela possa derrotar, né, os eventuais oponentes em 2028. Está aí ela na nossa tela, a nossa direção gentilmente disponibiliza as imagens dela. Ela discursou agora há pouco, essas imagens são de coisa de meia hora atrás. Então ela precisa muito que Mandami tenha sucesso para que ela, então, possa ter sucesso a nível nacional. É o primeiro grande teste, né? Uma grande cidade americana governada por alguém que é socialista, abertamente socialista, e isso, de alguma maneira, dá essa projeção nacional. Agora, por outro lado, Geisiane, como eu disse, as pessoas estão tendo a real noção hoje, quem não esteve em Nova York, está tendo talvez a real noção hoje do que é ter um prefeito socialista. A questão do Alcorão está repercutindo bastante, as imagens estão repercutindo bastante, e nesse sentido, olha só, uma pesquisa de alguns dias atrás apontou um nome que nós citamos muito aqui, já em projeção para 2028, como o político mais influente ou mais bem avaliado dos Estados Unidos, e o nome dele é Marco Rubio. Então, muito possivelmente, obviamente que o Partido Republicano terá o seu embate lá em 28, né? J.D. Vance, o atual vice, o próprio secretário Marco Rubio, o governador da Flórida, Ron DeSantis, enfim.
Se em 2024 nós já tivemos aí dois contrastes, né, entre Kamala Harris e Donald Trump, parece que esse contraste será ainda mais exacerbado em 2028 com um desses três nomes que eu citei e possivelmente essa ala mais marxista, socialista do Partido Democrata disputando as eleições. Já o caso do presidente Trump, né, é aquela coisa, como é um candidato que não vai para a reeleição, ele não pode mais ser candidato, né, realmente fica agora como será a passagem, né, um eventual sucessor, enfim, como transferir, né, esse capital político para um próximo sucessor. No caso da Lei Magnitsky que você mencionou, Geisiane, bom, nós temos fortes razões para acreditar que o principal, enfim, a figura política mais bem avaliada aí dos Estados Unidos, o Marco Rubio, ele fosse a favor da manutenção da Lei Magnitsky, mas obviamente, por enquanto, né, quem está lá até o dia 20 de janeiro de 2029 na Casa Branca é o presidente Trump e é ele que toma as decisões, embora o Marco Rubio ocupe um cargo muito importante na administração Trump, Geisiane.